Em 1828, Hegel julga ter chegado ao fim da arte romântica. Ele estava, portanto, no limiar da arte moderna, no momento em que o artista estava livre para escolher tanto o conteúdo como a forma de sua arte. Já Marx, Nietzsche e Freud não ignoraram a arte do seu tempo, mas se recusaram a compreender as revoluções que a arte estava passando no século XIX. Mesmo pela fascinação de Nietzsche pela inovação musical de Wagner, surgiu porque ele percebeu que por meio dessa música houve o renascimento do coro da tragédia antiga. E no século XX, os estetas assistem deslumbrados ao desfile dos movimentos das escolas e das tendências cheias de novidades e de rupturas. Em 1855, Baudelaire fustiga em vão os modernos professores juramentados de estética. Desconcertados pelo fruto de uma pintura inédita, sobre esses estetas, Baudelaire escreveu o seguinte: o insensato doutrinário do belo, sem dúvida, diria disparates. Fechado na obstinada fortaleza de seu sistema, blasfemaria contra a vida e a natureza, e seu fanatismo grego-italiano, o parisiense, o persuadiria a proibir este povo insolente de gozar, de sonhar ou de pensar por outros processos que não os seus próprios. Diante da beleza da vida moderna, a tarefa mais urgente da estética é a de se calar, pois, segundo as palavras de Baudelaire, todo mundo concebe sem dificuldade que, se os homens encarregados de exprimir o belo se conformassem às regras dos professores juramentados, o próprio belo desapareceria da terra. Baudelaire assim assume a herança romântica do gênio indefinível e imprevisível. O gênio que insurgiu contra o credo acadêmico irreversível de uma arte que tem como base a questão pedagógica e moral. Novamente citando Baudelaire, o artista somente depende de si mesmo. Promete aos séculos futuros apenas suas próprias obras. Só responde por si mesmo, morre sem filhos, foi seu rei, seu sacerdote e seu Deus. Assim, Baudelaire foi o primeiro a ter definido a modernidade e a tê-lo experimentado por meio de sua criação poética. E isso decorre de sua extrema sensibilidade às rupturas. Ruptura com as convenções acadêmicas, com a burguesia negocista e com o poder político e econômico estabelecido. Em 1855, numa chamada Exposição Universal, um crítico, junto com Baudelaire, diz o seguinte: os deuses abandonam a pintura moderna, os deuses e os heróis. Os grandes tipos da arte cristã, o Cristo, a Virgem, a Santa Família, parecem esgotados por 4 séculos de combinações pitorescas. A mitologia grega, ressuscitada pela Renascença, esgotou essa nova vida. Portanto, vemos claramente aqui que a arte moderna, ou mesmo a arte antiga, já deixou de ser o centro da especulação esteta, já deixou de ser o centro da criação artística. E diante deste adeus é aberta, em 1874, no ateliê de Nadar, a primeira exposição impressionista. Os impressionistas não permaneceram mais voltados para o passado. Eles orientam o seu olhar para o futuro, que foi transformado pela ciência e pela técnica. Pierre Francastel, na sua obra Estudos de Sociologia da Arte, diz o seguinte: não eram somente novas categorias de homens que marcavam então sua entrada na história e na arte. O que se colocava era o problema fundamental das relações do homem com o universo e dos indivíduos entre si, após ter sido rejeitada a presença das divindades religiosas e sociais do passado. Foi este o problema abordado pelos impressionistas. Essa vontade de metamorfose presente na arte abstrata, no cubismo, no futurismo, no dadaísmo, acorrentam a arte moderna na espiral das sucessivas vanguardas. E claro que definir as rupturas presentes no século XIX apenas como recusas da tradição é insuficiente. Cada época inventa uma modernidade para si mesma, imaginando um futuro capaz de libertá-la da rotina e do peso do presente. Platão reage como antimoderno diante das invenções artísticas dos sofistas. A Renascença marca uma ruptura decisiva contra o obscurantismo do período medieval. O cartesianismo reage contra a herança escolástica e o iluminismo reage contra a razão clássica e absolutista. Evidentemente que os deuses antigos
ou os santos e apóstolos cristãos desapareceram das artes plásticas. Renunciar à mímese, ao sacro-santo princípio da imitação estabelecido durante 4 séculos, significa solapar os valores fundamentais da moral e da política. Baudelaire não gosta do termo vanguarda, segundo ele é por demais militar. Porém, o historiador da arte, Théodore Duret, acaba publicando uma série de artigos utilizando esse conceito e o consagrando. Segundo esse historiador da arte, não se trata mais de ser apenas moderno, com os avanços, por exemplo, do impressionismo no final do século XIX. Ser de vanguarda supõe a constante necessidade de criação da novidade, a fim de preparar o futuro e anunciar tempos melhores que estão sendo preparados pela ciência e pela técnica. Curiosamente, as vanguardas voltadas para o futuro são pessimistas. Marcel Duchamp, em 1914, já começa a semear no campo da arte pequenas bombas. A maior das bombas vem em 1917, com A Fonte, que é um urinol. A partir desta data até os nossos dias, essas bombas não pararam de explodir. E essas bombas causam desordem e confusão. Há sim um relativo atraso da estética da filosofia da arte diante das vanguardas artísticas. Mas como disse Hegel, a coruja de Minerva levanta voo ao cair do crepúsculo. Portanto, a filosofia ela sempre chega atrasada. A estética chega atrasada em relação às vanguardas. E a filosofia como um todo, ela analisa aquilo que está consumado e não durante o processo. Outra explicação desse atraso da estética é que no século XX os próprios artistas que elaboram a sua arte elaboram juntamente a teoria da sua arte. Então nós temos aqui os pintores, os escultores, os músicos, os poetas que ao realizarem a sua arte realizam também o seu manifesto, a sua teoria da arte. A arte, a partir das vanguardas, com certeza mudou. Ela não reflete mais, como no passado, a imagem harmoniosa do universo, colocado sob a transcendência de um belo ideal. Ela se secularizou diante de um mundo submetido a uma crescente racionalização. O engajamento militante das vanguardas, quer se trate do anarquismo do futurismo italiano ou da adesão dos surrealistas ao comunismo, não permite mais considerar a modernidade artística um fenômeno imparcial e neutro. E essa modernidade expõe-se a interpretações contraditórias. De um lado, nós temos que a modernidade é a expressão negativa de um declínio do Ocidente, e de outro, a expressão positiva de um mundo em progresso, pensado pelas vanguardas. Em suma, a arte moderna, a arte das vanguardas, a arte da primeira metade do século XX possui 2 lados. De um lado, a arte moderna cristaliza o que Max Weber chamou de desencantamento do mundo, mas esconde a esperança de que a criação artística pode gerar um futuro melhor. E de outro lado, a arte moderna polariza as consciências individuais e coletivas em oposições irredutíveis. A arte moderna e as vanguardas conseguem a proeza de se exporem ao ódio tanto dos fascistas como dos stalinistas. Regimes que são inimigos, mas que ambos consideram essa arte decadente e degenerada. Tratamos neste vídeo sobre, inicialmente, o declínio da tradição e após falamos sobre a modernidade e as vanguardas. Até mais!